Não sei o que fazer com o meu adolescente que fala que não tem sono, que simplesmente se mergulha no quarto vendo o celular, não para, não consigo tirar e ele tá indo dormir para lá de 1h da manhã. Acorda exausto, tá indo mal na escola, o que eu faço? Meu nome é Sandra Doria Xavier, sou médica, otorrinolaringologista com especialização em medicina do sono e hoje eu vim aqui para falar um pouquinho sobre o sono na fase da adolescência. Veja só, isso que está acontecendo com seu filho é algo que engloba um tanto de algo fisiológico, que tem a ver com o ciclo circadiano do indivíduo quando ele entra na adolescência. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente entra na adolescência, a gente tem uma tendência a ter a liberação da melatonina um tanto mais tardiamente. Normalmente, o pico da nossa melatonina é em torno de 2h da manhã. A gente começa a produzir a melatonina quando começa a escurecer e o pico dela é em torno de 2h da manhã. Quando a gente entra na adolescência, esse pico da melatonina ele pode atrasar um pouco, fazendo com que o início do sono, o início da pressão de sono, aquela vontade de dormir, também atrase. Isso se chama atraso de fase do sono, que é algo fisiológico na adolescência. Então a gente tem que ter uma ponderação de dizer que isso que está acontecendo com o nosso filho pode ser parte do envolvimento todo do início da puberdade e da adolescência. No entanto, tem algumas atitudes que o seu filho pode fazer que pioram esse atraso de fase natural dessa idade, que é o uso de eletrônicos. Infelizmente, quando a gente está diante dos eletrônicos e a gente fica ligado, seja em mídias sociais, seja em realização de algum trabalho da escola, seja alguma coisa ligado ao eletrônico, o que acontece? O eletrônico, ele envia a luz que vem deles, tem muito comprimento de onda azul e verde. Esses dois comprimentos de onda são os que mais inibem a produção da melatonina. A melatonina é um hormônio que a gente produz que faz o quê? Que informa lá dentro, a região que está lá dentro, querendo saber se é dia ou se é noite. E ela informa, quando ela é produzida, que é noite, que é hora de descansar. Se eu tô recebendo a informação de comprimento de luz azul, de comprimento de luz verde, dizendo que é para eu estar acordada, eu não vou ter sono. Então eu não tenho um start para iniciar o meu sono. E aí, junta a fome com a vontade de comer. Eu tô diante de um indivíduo que já tem um atraso fisiológico de fase por ele estar na adolescência e ele tá abundantemente sendo oferecido luz azul e verde para ele naquele momento. Isso é realmente algo que faz com que o início do sono seja mais tardio. Só que temos um problema. Na faixa etária dos adolescentes, eles normalmente têm um estudo começando muito cedo. Eles não estudam geralmente à tarde, eles estudam pela manhã, começando cedinho, gerando geralmente uma privação de sono. Eles acabam dormindo uma quantidade menor do que seria o preconizado para a faixa etária deles, em torno de 8 horas, 9 horas de tempo. E aí? Eles vão ficando cronicamente privados de sono. E no final de semana, às vezes tem balada, às vezes tem que estudar, enfim. E aí eles acabam, muitas vezes, tentando descontar o que eles foram privados de sono durante a semana pro final de semana, acordando muito tarde, né? E às vezes ainda indo dormir tarde por conta de uma festa, acordando muito mais tarde no domingo. Aí se eles acordam muito mais tarde no domingo, eles não vão ter sono cedo. Eles já não teriam quase, mas aí acordando muito tarde, mais ainda que eles vão ter uma dificuldade de domingo à noite dormir cedo. Aí já começa a segunda-feira com aquele sono mega atrasado porque foi dormir mais tarde ainda e acordando cedo na segunda. Essa diferença entre o acordar e dormir, horário de acordar e dormir durante a semana e a diferença de horário de dormir e acordar no final de semana se chama jet lag social. É o mesmo nome do que se dá, na verdade é o jet lag quando a gente viaja transcontinentalmente, né? Então a gente vai para o leste, vai para o oeste, a gente vai ter uma dificuldade do nosso organismo de se organizar a um novo horário do destino. E esse jet lag social e não de viagens, ele é muito prejudicial à saúde, né? Tá provado que a privação de sono ao longo da semana, a gente não consegue cumprir a gente não consegue
dar conta de tudo que a gente perdeu durante a semana e falar, ah, tá bom, então eu vou repor. Não tem reposição, a gente não consegue repor completamente o sono que a gente perdeu durante a semana, né? Então, a gente precisa tentar, de alguma forma, fazer com que não seja tão tardio esse horário de dormir do adolescente e, na medida do possível, fazê-lo acordar num horário em que eles sejam rápidos na hora de se aprontarem para pegar uma perua ou para serem levados para a escola, a ponto de não ter que acordar tão mais cedo, né? Então, não dá para... O ideal seria não ficar fazendo maquiagem, banhos demorados, cafés da manhã prolongados, porque com isso você vai estar aumentando o tempo de manhã em que você está acordado, fazendo com que você acorde mais cedo e, consequentemente, privando-se mais ainda de sono. Então, para a gente tentar manter um número de horas adequado, a gente precisa organizar a hora de dormir, organizar a rotina para que não chegue lá 11 horas da noite e falar, meu Deus, ainda tenho que fazer tudo isso, não vou realmente, nunca vou conseguir dormir cedo, né? Mas isso é uma questão de disciplina e de organização, para você ter ao longo do dia, se disciplinar para tentar resolver todas as suas funções até chegar no 1 hora antes de você dormir, para aí nesse momento você fazer algo mais tranquilo, leitura, um banho, uma massagem, uma conversa, uma música, para você ir relaxando e conseguir dormir na sequência. Tá legal? Então isso que tá acontecendo com o seu adolescente faz parte do que pode acontecer mesmo por conta da fase em que ele está passando. Cabe aos pais tentarem organizar a rotina do seu filho na medida em que eles conseguirem ser firmes em relação à liberação de eletrônicos, tudo, para que isso não seja mais ainda prejudicial a eles do ponto de vista de... Porque aí isso acaba, né, na verdade, afetando a imunidade. Se você tem uma privação de sono muito intensa, você vai ter mais tendência a ficar doente. Você não vai ter o desempenho que você gostaria, seja em vestibular, seja em provas, porque privação de sono não deixa você ter um desempenho cognitivo adequado, né? Então leva uma série de consequências ruins, tá certo? É isso aí que eu queria falar hoje. Um abraço, até breve.